Deixa eu mandar o recado para Ana Luísa. Vou chamar aqui. Ana Luísa. Peraí, Pablo. Já está começando a transmissão lá no Face. Oi, Ana Luísa. A partir de agora você manda as perguntas para o Pablo aqui na minha conta, beleza? Um abraço. Não, pode mandar. Vou te chamar, Ana. Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar agora a nossa reunião. Na verdade, não entrou ninguém ainda. Ana, entra aí, que aí eu te chamo. E aí, pessoal, estamos começando aqui a nossa transmissão, o nosso encontro. Bem-vindo a todas, a todos. A deputada já está chegando, a deputada Ana Paula. Vamos dar as boas-vindas, né, para ela. Olá. Deputada. Obrigada, Pablo. Prazer estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, né, deputada? Essa é a nossa primeira live que eu estou fazendo nesse tempo em que está todo mundo, né, em casa. Que bom que a gente fique para preservar as vidas. E nós estamos nos propondo de fazer as discussões várias, né, da sociedade, de todas as temáticas, das crises, mas também de todas as saídas necessárias. E aí é um prazer poder te receber nesse primeiro dia, nossa primeira live, para discutir a questão ambiental, meio ambiente e representação política, né, deputada? Primeira coisa, eu queria pedir licença, deputada, para poder te chamar de Ana Paula, né? Minha amiga. Fique à vontade, Pablo, esse é meu nome. Ô, Pablo, eu que fico muito feliz, lisonjeada de receber o convite para inaugurar com você esse novo ciclo, né, de debates, essa nova forma de contato que a pandemia e o isolamento nos trouxe, né? Por um lado, muito ruim, porque a gente acaba não tendo aquela oportunidade do abraço gostoso, né, do aperto de mão, a gente que é acostumado com esse calor humano, mas, por outro lado, vem também mostrando aí que a gente pode estar junto, que a gente tem condições de manter o bom debate, o debate de alto nível, né, se preocupar com a questão política remotamente. Né? Então, muito obrigada, eu fico muito lisonjeada de poder estar aqui hoje com vocês. O lisonjeio, então, é recíproco. E nesse tempo, a gente gosta tanto, né, Ana Paula, de estar junto, essa cultura mesmo do encontro, de poder estar junto com as pessoas, junto das pessoas que a gente gosta, junto das pessoas que a gente ama, mas é um tempo ainda, e que bom, né, medidas acertadas que a gente pode preservar essa vida, reduzir o impacto, né, mortes. Hoje, não poderia deixar de registrar, nesse momento, mais de 30 mil famílias que perderam seus entes, que perderam, né, são mais de 30 famílias que vão deixar de abraçar as pessoas queridas. Né? Então, a gente não poderia deixar de registrar, mas a gente está aqui para poder discutir a nossa sociedade. E, Ana, nós aqui hoje nos propomos a discutir meio ambiente, né? Toda a questão de sustentabilidade, que é tão importante para nós, é a questão da representação política, mas não poderia também hoje deixar de registrar todas as crises que a gente vem vivendo, a crise política, a crise social, junto com a crise ambiental, né? Nós vimos aí cenas lamentáveis nos últimos dias de racismo, né? Não há como se dizer que não existe o racismo, né? Pessoas que também praticam, né, um governo necropolítico nos Estados Unidos aqui, e só queria registrar isso, que é como é lamentável, assim como eu sei que você também é uma deputada negra. Então, assim, queria fazer esse registro, né? Que nós somos pessoas que defendemos a vida. E não só apenas uma vida ou outra, mas toda vida importa, né? Vidas negras. Exato.
Vidas negras importam, todas as vidas nos importam, né? E nesse momento que a gente passa por essa situação difícil, né, no Brasil, mas que também é uma situação mundial da pandemia, a gente ainda reflete um pouco sobre as atitudes, né, do presidente, que faz uma demonstração completamente contrária à valorização da vida das pessoas, né? Esses atos e essa forma de não respeitar o isolamento social, de estar em público sem se proteger com a máscara, né, com a devida higienização, é uma sinalização de muito pouco respeito com a vida do outro, né? E a gente, infelizmente, no meio dessa crise sanitária, a gente tem aí uma crise política, né, que está em curso no Brasil, que eu, inclusive, assim, tive a oportunidade de fazer uma entrevista segunda-feira e disse ao entrevistador, né, nós estamos vendo se acirrar muito essa crise política, a gente vai ter ainda cenas muito, muito complicadas, mas sou a favor da democracia, né, e não podemos admitir que esses comportamentos antidemocráticos estejam imperando aqui no Brasil. E temos também, Pablo, uma grande crise ambiental, né? E a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas precisam também entender e se envolverem nessa discussão da questão ambiental, da questão da sustentabilidade, porque esse momento, né, de pandemia, ele também traz algumas reflexões. Eu não sei se você sabe, mas foram feitas tem alguns estudos, algumas análises, e pelo próprio balanço mesmo aqui no caso da SLU, do Belo Horizonte, esse período de isolamento aí, né, um pouquinho mais de 70 dias, ele já mostra o quanto o meio ambiente ele está respondendo melhor, né? Tem uma melhora na questão do ar, né, da poluição do ar, é uma questão relacionada aí à fauna, à flora, às águas dos rios, né? Tudo isso tem dado sinais e índices estão sendo demonstrados de melhor qualidade, porque nós estamos num momento de baixa ação humana, né? Menos pessoas circulando, menos carros circulando, menos emissão de gás carbônico, e tudo isso tem a ver com a questão ambiental, né? Muitas vezes, quando a gente fala de questão ambiental, a gente pensa logo, vem o verde, né? Vem a folhinha assim na nossa frente. Claro, nós estamos falando de meio ambiente, estamos falando da questão ecológica, sim, mas estamos falando também muito mais de uma forma de se equilibrar a vida vegetal com a vida humana, né? E nós temos uma baixa produção do lixo, né? Aqui em Belo Horizonte, nós produzimos toneladas e toneladas de lixo dia, né? Esse volume reduziu muito com a ausência das pessoas na rua. Então, é uma reflexão que a gente deve fazer assim, ir para frente, né? Quando a gente retomar os nossos contatos com os familiares, com o trabalho, com as escolas, será que nós vamos ter tido condição de aprender um pouquinho melhor com o uso, né? Com a forma como se lida com o lixo, né? Porque é toda uma situação que é sistêmica, né? E você, que é, inclusive, vou contar aqui, viu, gente? Segredinho aqui, ó. Pablo é meu líder aqui em Belo Horizonte, é presidente municipal do meu partido, da Rede Sustentabilidade, que é um partido que tem o tripé, que é sustentado pela questão da sustentabilidade. Né, Pablo? Vou deixar você falar um pouquinho com o pessoal aí sobre sustentabilidade. Essa é uma questão para a gente muito cara, né, Ana Paula? Você falou muito bem, a gente pensa, quando a gente fala em meio ambiente, só na árvore, no verde, né? Mas não é uma questão só disso. É importante pensarmos no verde, é importante, por exemplo, plantarmos uma árvore, viu, gente? Quem ainda nunca plantou uma árvore, é importante a preservação, é importante a vida, né? Também cuidar dos animais, mas falar em meio ambiente não é só isso, porque está tudo interligado, né? Assim como bem você falou. Ana, você falou também da questão que nós temos que ter uma nova forma de vida, qual seja sustentável quando a gente sair dessa pandemia, né? E eu lembro até bem da Marina Silva, quando falava, né, que quando as pessoas falam, nós, quando voltarmos ao normal, agora, a gente espera que a gente não volte ao normal, porque o normal, como estávamos, não é normal, né? Não é normal o desmatamento como a gente vem fazendo, uma vida
levar uma vida irresponsável, né, com o meio ambiente, com a ecologia, assim como também não é normal, né, nesse momento que 1% da população tenha mais da metade da riqueza do país. Então, assim, nós esperamos voltar a um novo normal, não o normal em que nós estávamos. A gente precisa mudar. E mudar é uma ideia de vida sustentável. Nós defendemos a sustentabilidade, que é o equilíbrio, né, nosso, da vida humana com a vida vegetal, com todo o meio, né, deputada Ana Paula? É uma questão, né, muito ampla. A sustentabilidade, ela tem a questão da sustentabilidade social, a sustentabilidade econômica, né, que pensa no desenvolvimento das cidades, que pensa no desenvolvimento das vidas, né, que se organizam na sociedade, a sustentabilidade ambiental, né, e a gente fala até também, internamente, a gente discute até da sustentabilidade estética, né, da questão da imagem, de como que a gente vê toda a cidade, como que a gente vê o mundo. Tudo isso precisa estar muito interligado, né? Agora, Pablo, nós estamos passando um momento no Brasil que é um momento muito difícil quando a gente fala de meio ambiente, né? De sustentabilidade. Nós estamos aí com o governo federal que, desde o seu início de mandato, ele vem cometendo uma ação atrás da outra, que são ações danosas ao meio ambiente, prejudiciais à saúde do mundo, porque o Brasil ele tem um grande ecossistema que reflete nas questões mundiais, e ele vem praticando, flexibilizando as legislações de desmatamento, adentrando a terras de preservação. Então, a gente vê assim, a gente fica até muito preocupado, muito espantado. A gente morre de espanto, como foi na última revelação, né, recente aí da reunião ministerial, a gente tem o ministro do Meio Ambiente utilizando essa problemática da pandemia, essa situação tão tensa, tão desgastante para todos, como uma oportunidade de praticar atos que vão contrários às questões de preservação. Ele falou textualmente, né, eu até fiz questão de pegar o vídeo e ver o vídeo todo para não ficar ali à mercê de informações. E o que acontece, Pablo? Minas Gerais é um estado que, infelizmente, ele é berço dos piores crimes ambientais. Né? Nós temos o crime ambiental recente, de 2015, de Mariana, de 2019, de Brumadinho, crimes que, né, devastaram mesmo ambientalmente, foram águas, foi a natureza, ali, animais, modo de vida da população. E é muito delicado a gente tratar dessa questão. Eu hoje, né, estando aqui no Parlamento Mineiro, a gente vê que é uma pauta muito difícil de lidar, porque, infelizmente, tem muitos interesses envoltos, né? E nem sempre os interesses eles estão focados na questão macro, focado na vida de todo mundo. Né? Então, você valores, né, Ana? São questões valorativas. Né? E você vê ali que há uma disputa, que há uma dificuldade de priorizar a pauta socioambiental, porque ela fará com que muitos que são também, em geral, aqueles que já têm muito, eles deixam de ter um pouco, né, para garantir a subsistência e a qualidade de vida para um grupo muito maior. Quando nós iniciamos a legislatura, ano passado, né, em 2018, nós já iniciamos a legislatura com o crime de Brumadinho. Né? O crime de Brumadinho aconteceu poucos dias depois, nós deputados tomamos posse na Assembleia. O primeiro projeto que nós votamos na Assembleia foi o projeto Mar de Lama Nunca Mais, que regula a questão das barragens, né? Mas esse projeto, ele só foi votado, só foi apreciado e votado favoravelmente porque tinha acabado de acontecer um segundo grande crime ambiental em Minas Gerais. Esse projeto estava na Assembleia há muito tempo, né? Desde 2015 esse projeto estava tramitando lá. Ele só foi possível por força popular de atuação, né, dos ambientalistas, dos socioambientalistas, de pessoas que têm valores outros, mas se não fosse uma situação fática,
eu receio que até hoje a gente não estaria com esse projeto votado. E eu falo isso, assim, com muita tranquilidade, porque eu era assessora parlamentar do atual vice-prefeito Paulo Lamarque da Assembleia, quando ele era deputado, quando esse projeto começou a tramitar. Então, eu vi essa tramitação. E aí, Pablo, olha que incoerência no sistema político, né? No mesmo dia em que nós estávamos votando o projeto, imaginamos nunca mais, aprovando um projeto importante aí, né, em relação à questão do ambiental, encerrada a votação, chega para a gente o anúncio da liberação da licença da mineração na Serra da Piedade, né? Num lugar que é um patrimônio ambiental. Não sei se vocês sabem, se vocês conhecem a Serra da Piedade, né? Tendo a oportunidade de passar o isolamento social, vale a pena. Aqui das pessoas que estão aqui mandando um oi, já comentando, fazendo perguntas, acho que muita gente aí conhece, sim, viu, Ana? Pois é, tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não sabe que existem espécies de orquídeas que só dão na Serra da Piedade. É um espaço, assim, de grande preservação, né, ambiental. É um espaço que tem a nossa preservação religiosa, mas é também um ponto turístico, é o ponto turístico mais visitado de Minas Gerais, né? E a gente tem, nesse momento, acontecendo a mineração da Serra da Piedade, um patrimônio que é um patrimônio da nossa sociedade. Então, a gente percebe que tem uma certa incoerência, né? No mesmo dia que você vota uma parte de um processo ambiental, você vem com outro projeto que vai devastar uma outra área também muito sensível. Queria fazer alguns comentários, né, Ana? Desde o que você falou aí sobre questão de valores, como se perderam crises de valores mesmo, mas você está falando agora da Serra da Piedade, né? Que para a gente é um patrimônio não só para os mineiros, mas patrimônio para os católicos, é um patrimônio religioso, patrimônio cultural, patrimônio ambiental e que está sendo colocado em xeque, né? E o que aconteceu lá, eu acompanhei em fevereiro a votação na Câmara de Licença Minerária, né? A Arquidiocese entrou com um recurso para a não mineração na Serra. E é o que aconteceu. Nós estávamos lá em fevereiro, foi votada na Câmara Minerária, né, quem compõe a Câmara, que são representantes do Estado, representantes das empresas, né, das mineradoras, vereador, etc. Ali, eles aprovaram, negaram o recurso da Arquidiocese para continuar a mineração, né? Eu acho que assim, um problema, tapar os olhos, e inclusive, né, é uma Câmara composta para permitir a licença minerária, né? Até o nome já diz, a Câmara de Licença Minerária ao invés de Câmara de Licença Ambiental. Então, esse é um diagnóstico, né, aqui no estado de Minas Gerais, muito triste, né, que compromete a vida, todo esse patrimônio, que, como nós estamos dizendo, né, quando a gente está falando, olha só, acho que, Ana, esse caso da Serra, ele serve para mostrar como tudo está interligado, porque eu falei aqui de patrimônio cultural, religioso, e quando a gente fala de meio ambiente, turístico, quando nós estamos falando de meio ambiente, a gente está falando, né, de ecologia integral, de cuidar da nossa casa comum, como fala bem nosso Papa Francisco, né, na encíclica Laudato Si, que serve e desenha para a gente como tudo está interligado, né? Nós não estamos falando apenas da preservação ambiental tão importante, mas tudo isso está interligado, né? O Papa Francisco fala, não há duas crises, uma social e uma ambiental, há uma só crise socioambiental, né? Então, isso mostra para a gente como essas questões assolam toda a vida humana, como você estava falando no início. Tem alguns comentários aqui, né? Estou correndo o olho rapidinho, das pessoas dizendo que está tudo interligado, né? Pois não são só duas crises, né? A crise social, a crise ambiental, a crise sanitária e a crise política, né? Nós estamos crisados, né? A situação não tá boa, não. Mas a gente tem que seguir firme, né, nessa posição, ser uma parlamentar que tem uma posição socioambiental
Não é trivial, né? Porque a gente, de fato, tem alguém dizendo aqui que os É, algumas interesses perguntas nesse econômicos são sentido. muito fortes. São. Interesses econômicos são muito fortes, né? Ô, gente, nós temos alguns projetos, assim, que estão tramitando na casa há anos. Projetos de preservação de mananciais de água, né? Minas Gerais é um estado que tem muitas riquezas, tem riqueza natural, tem água. Eu tenho mesmo um projeto que está tramitando na Assembleia, um projeto que eu apresentei na legislatura, a gente chama ele carinhosamente de fecho, que ele preserva uma área do território de preservação chamado Fechos, ali, divisa ali de Nova Lima com Belo Horizonte. Esse projeto, gente, está tramitando na Assembleia há 7 anos. 7 anos, né? Ele não vai para frente porque tem interesses, né, outros. Então, nós estamos tentando, tive reunião há uns 15 dias atrás com a Secretaria de Meio Ambiente para tentar ver se a gente consegue aprovar, e vai tendo essas amarras. Então, é realmente um processo muito difícil, mas nós não podemos abrir mão de ocupar, Pablo, esses espaços de representação política, seja na Assembleia Legislativa, seja nas câmaras municipais, para que possamos, de fato, dar esse tom e fazer todos os esforços pró-sustentabilidade, pró-proteção do meio ambiente, porque nós temos um olhar de futuro. Né? E o futuro, ele não se dará se não preservarmos. Essa semana é uma semana muito interessante, né, Pablo? Você me chamou para falar de meio Não ambiente, à a toa, semana né? do meio Dia ambiente. 5 nós temos o Né? Dia Mundial do Meio Ambiente. Você falou aí né, dos catadores. Hoje eu vi sua fala na Assembleia, no qual você fala também da questão dos catadores. Nós já estivemos juntos, né? Também. Sim, é porque no mesmo dia 5, né? Dia 5 é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas dia 5 também é o Dia Nacional da Reciclagem. E olha como que está tudo muito bem relacionado, né? A reciclagem, ela é uma das alternativas de sustentabilidade, né? A sociedade, se aprender a lidar com o lixo, né? A gente poderia ter um trabalho muito mais avançado de separação do lixo, de coleta seletiva do lixo, né, de reaproveitamento de alguns materiais. A gente poderia estar muito mais à frente com o cuidado aí com os materiais reciclados numa política efetiva de sustentabilidade. E os municípios, de uma forma geral, e você que está aí também se preparando para esse desafio, a gente sabe que é uma política cara para nós, que defendemos a questão ambiental, mas que é também uma questão de visão de futuro. Né? O futuro vai ser assim. Né? E aí, organizar os municípios em torno da coleta seletiva, em torno da valorização, inclusive, dos catadores de recicláveis. Minas tem um centro espetacular, que é o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, lá forma pessoas, né? Alunos, cidadãos, catadores. A gente poderia explorar cada vez mais espaços como esses, aqui em Belo Horizonte e em outros municípios, para capacitar as pessoas para que a gente pudesse, né, ter uma perspectiva melhor de futuro. E Ana, eu não, na fala aí, você estava falando da importância da representação, que tenha, né, esses valores da sustentabilidade, que tenha consciência. Eu não deixo de pensar, voltando na questão em nível nacional, né, pensando naquela fatídica reunião dos ministros, que olhe só, né, hoje a gente pensando nessa questão da representação, num momento que era um momento de pandemia, ninguém ali falando de pandemia, mas ao contrário, o ministro do Meio Ambiente falando, vamos passar uma boiada, vamos mudar aí as leis ambientais, né? Queria fazer aqui uma relação com o Belo Horizonte, que é hoje uma referência internacional, né? No plantio, no incentivo a energias renováveis, no plantio de mudas. E eu fico pensando, Ana, que nesse momento em que a gente vê um governo que comete assim crimes de lesa pátria, não só na questão ambiental, né? Quando a gente vê essa reunião, acho que foi um horror para todo mundo que estava assistindo e que de fato prestou atenção no que aqueles ministros estavam dizendo, que disseram tudo menos na questão agora do coronavírus, menos na questão da pandemia. Então, respondendo a algumas pessoas que fizeram, porque as perguntas estão passando rápido aqui, tentando dar uma olhada, mas falam assim dos valores, né? De crises de valores, que é importante
esses princípios, né? Agora na gestão, a gente percebe que não é um princípio em nível nacional. E aí, Ana Paula, estava pensando, né, como que é um cenário diferente daquele que você foi eleito em 2018 para aquele agora, um cenário em que as pessoas estavam totalmente desacreditadas e achavam que todo político é igual. Inclusive as pessoas falavam isso, né? Político é tudo igual. Eu acho que agora, vendo a questão na pandemia e o trato e a gestão com o coronavírus, a gente vê que não é tudo igual. A forma de lidar com a política pública, ela pode ser, dependendo de quem está fazendo essa gestão, dependendo dos valores, dependendo dos princípios, ela pode ser desastrosa ou ela pode ser de um cuidado, de uma responsabilidade, né, com aquilo. A gente vê, por exemplo, a diferença no caso de Belo Horizonte, nesse tratamento, né, com o prefeito, ou com a diferença no governo estadual, você pode dizer muito bem, e no governo federal. E não é assim, não é diferente no caso com as questões que a gente está aqui tratando, com as questões ambientais, embora esteja tudo interligado. Então, você está dizendo aí a importância, né, de uma articulação, de bons princípios, de uma responsabilidade. E aqui nós, assim, eu acho urgente, necessário pensarmos essa nova forma que você está falando de vida, nova forma de lidar com a natureza, com o meio ambiente, pensar nessa também forma aqui na cidade, em forma de lidar com lixo, a forma de lidar com a preservação, com as nascentes, etc. Então, eu acho que é um momento que nós estamos vendo que política não é tudo igual, não, e que há uma diferença aí. Eu não sei o que você acha disso. Ô, Pablo, olha, você trouxe alguns exemplos, né, que a pandemia acabou revelando para todo mundo que a gestão, ela depende muito daquela pessoa que está ali representando o povo, né? Nós temos aí, nas 3 esferas, nós temos exemplos distintos, né, no município, BH, no estado de Minas Gerais e no governo federal. Mas a gente não pode, assim, perder de vista que tudo é desafio, né? A população também fez uma opção por inovar, né? Por fazer experimentar um novo voto, vamos assim dizer, né? E aí muitas vezes fala assim, eu vou renovar. Mas vamos pegar aqui, vamos fazer um recortezinho aqui no governo federal, não tem jeito, né, gente? Vamos falar, tem que falar, vamos falar, né? Então voltou uma pessoa que nunca tinha exercido a função de presidente do Brasil, né? Mas uma pessoa que tinha um histórico de mais de 30 anos na Câmara Federal, sem conseguir apresentar sequer um projeto. Então, as pessoas, na hora delas também fazerem a escolha da sua representação, elas têm que considerar o histórico das pessoas, têm que considerar o que aquela pessoa tem de conteúdo, né, de valores, o que ela está levando para dentro dessa representação. Não pode ser só da boca para fora, né? Quando você está ali, assentado numa cadeira no parlamento, por exemplo, seja ele municipal, seja ele estadual ou federal, você está defendendo os interesses de uma grande parcela da população. E você tem que saber o que você está fazendo. Né? Não adianta você ir para alguém te guiar, ou para você ir sem saber o que você está fazendo lá. Né? O papel dos legisladores, ele é legislar, né? Fiscalizar, propor legislaturas. Se a pessoa não tem informações, se ela não tem conhecimento, ela não consegue legislar. Então, ela vai dar conta de fiscalizar, porque a gente fiscaliza o que está na lei. Né? Então, é muito importante, sempre eu aproveito todas as oportunidades de diálogo, né, com as pessoas, de formação, de dizer que é muito importante você conhecer as pessoas que estão ali, né, no caso, nós estamos no ano eleitoral, de avaliar o histórico dessas pessoas, ver os valores dela, ver o conteúdo que ela tem, porque depois que ela está ali te representando, você tem que ter muita confiança no que ela está fazendo. Né? Então, quando a gente fala aí, você trouxe o tema, né, meio ambiente e representatividade política, isso é extremamente importante, porque é através da representação política que você tem definições de políticas públicas, por exemplo.
né? E a gente vê, o governo estadual, por exemplo, ele é um governo, né, que foi eleito com princípios diferentes dos meus, né, em termos de gestão pública, em termos de prioridades de atendimento, né, eu estou sempre buscando priorizar o atendimento para os mais vulneráveis, para aqueles que eu sei que ainda precisam muito da estrutura do Estado. E o Estado, por exemplo, nesse movimento de pandemia, ele tem uma oferta parcial do Bolsa Merenda, né, que é um auxílio para os estudantes da rede pública que estão sem aula. Ele deu um Bolsa Merenda no valor de R$ 50 apenas para os alunos que são em situação de extrema pobreza, né? São 380 mil alunos, mas a rede tem 1.700, tá? E desses 380 mil alunos, só 50% conseguiram acessar o direito de pegar o vale R$ 50. Por quê? Porque essa população não tem acesso à internet. Essa população que está nas periferias de Belo Horizonte, mas que está também nas grandes periferias do estado, ela não tem acesso, não foi pensado uma forma de acessar. Então, é um governo que às vezes tem uma atitude, mas não está conectada com a vida das pessoas, como eu estou aqui na minha região, no meu bairro, aqui na Regional Leste de Belo Horizonte, na minha periferia, e sei a vida do povo. Né? Então, são governos que estão descolados da realidade da população. Na hora que a gente pensa em representatividade política, a gente tem que considerar isso, aquele pensamento que converge para o interesse da população. Sem dúvida. Da maior parcela, né? Daqueles que mais necessitam, né, Ana? Sobretudo, nós não podemos deixar, assim como não somos só nós que estamos dizendo, mas a nossa preferência, né? A igreja fala de preferência aos pobres, mas em se tratando de política pública, a gente não pode atender e fazer uma política que é uma política que favorece simplesmente aqueles que já têm, que já são mais favorecidos, né? E política pública, a gente pensa numa política mais compensatória, política focada, são vários tipos, mas é justamente para que a gente possa fazer uma promoção humana, mas também sem perder de vista tudo isso que a gente está falando hoje, que é de uma ecologia integral. Ana, eu queria dar... Aqui estou vendo que está entrando várias pessoas e tem várias perguntas, e perguntas específicas também na questão aqui do município, que gostaria de não tratar, aliás, que gostaria de tratar, de não esquecer, dizer que quem está entrando pode mandar as perguntas, gente, a gente vai tentar aqui ver e responder. A Ana está trazendo aqui um pouco também dos projetos, Ana, muito importante. Queria lembrar aqui que você foi a deputada que mais apresentou projetos, né, nessa legislatura, e projetos que impactam realmente a vida das pessoas, né? Pois é, Pablo, interessante. Muita coisa interessante. Vou contar um caso quando você vai ali nas perguntas aí. Ano passado, gente, nós começamos a legislatura, né, em fevereiro de 2019, e quando foi no comecinho do mês de março, finalzinho do mês de abril, eu descobri que eu estava grávida. Graças a Deus, né? E aí, depois, passado um tempinho de descoberta da gravidez, eu fui olhar como eram os processos internos da Assembleia, era deputada, porque quando eu tive meu filho, eu era assessora, né, lá na Assembleia, e descobri que na Assembleia não tinha licença de maternidade para deputadas, né? Isso retrata o quanto esse espaço da representação política institucional, ele não é um espaço preparado para receber mulheres, né? Porque você não tem a garantia do direito básico de uma mulher, né, e de uma criança. Então, isso é muito sério, isso para mim bateu muito forte, o quanto nós, mulheres, precisamos ocupar esses espaços, o quanto precisamos trabalhar para que tenhamos mais representatividade, né? Nós somos subrepresentados nos espaços políticos. E aí fizemos toda uma mobilização, ao final do ano foi feita uma PEC, que é uma emenda à Constituição do Estado, incluindo a licença maternidade, a PEC até ganhou o apelido de PEC Ana Paula. E a partir de então, a partir de dezembro do ano passado, todas as parlamentares que, né, tiverem filhos, elas terão direito à licença maternidade. É um grande ganho, especialmente aí na política, pensada na política para mulheres. Uhum. Mas aí vem uma outra situação, que ao finalzinho do ano, eu fui contactada por alguns veículos
de comunicação por alguns jornais, né, aqui do estado, e os jornais me parabenizando, né, fazendo comentários comigo assim, de que eu tinha sido a parlamentar que mais produziu, né, na Assembleia. Eu achei curioso aquilo, fiquei muito feliz, claro, né, se começar o mandato, ter um destaque desse, do Estado por terceiros, né, eu mesma nem tinha feito essa conta, não tinha feito esse comparativo. Eu fiquei pensando como que a vida é interessante, né, porque a mulher já ocupa um espaço em menor quantidade que o homem, muitas vezes na vida social, a mulher não ocupa os espaços de decisão, né, os espaços mais importantes dentro das instituições, porque tem um preconceito, tem uma discriminação e tem, inclusive, um entendimento que ela não tem capacidade, né? E eu acabei, assim, mesmo ainda com todo o meu processo conturbado de licença maternidade e com o bebê no colo, a gente conseguiu ter aí um resultado extremamente positivo para Minas Gerais, né? Então, a gente fica muito, muito feliz de ter esse destaque aí e mostrar que representatividade política é algo muito importante, muito importante. É importante, eu queria pegar aqui, Ana, dessas pessoas que estão falando, né? Você é uma excelente representante, acho hoje cada vez mais reconhecida por todo o povo mineiro, né? A cidade da minha mãe é uma cidade lá no Vale de Jequitinhonha, e interessante que as pessoas já te viram, a gente conhece, porque a deputada, por exemplo, lá é uma cidade quilombola, Ana, e você coordena a frente em defesa das comunidades quilombolas indígenas. Eu queria deixar de registrar que aqui nós estamos falando também de meio ambiente, porque nós estamos falando de preservação de terras, dos povos tradicionais. Isso é uma questão que nós não podemos perder de vista, não é? Nós temos que ter, quando a gente fala também de todos os povos, de quem mais precisa, de política pública, de gestão, nós estamos falando da luta para a preservação dessas terras, mas também dessas vidas, né? Olha como está tudo interligado. Claro, esses povos, com certeza. Os povos tradicionais, os povos quilombolas, indígenas, e isso. Ana, o pessoal tem aqui várias perguntas. O Maxwell, do bairro Piratininga, perguntou sobre como é possível, né, fazer essa luta na Serra da Piedade, por exemplo, como poder preservar, e acho que você já falou um pouquinho disso, né? Lembro que nós estive lá com você institucionalmente, né, representando a Assembleia de Minas, eu também estive lá com você, fazendo uma visita técnica para fiscalizar, e eu acho que essa é uma palavra hoje que, pensando em representação, é importante. Sempre a fiscalização, né? Eu quero poder tratar aqui de outros temas aqui na cidade, que as pessoas estão falando, mas dizer muito dessa função do legislativo, que é a função de fiscalizar. Eu sei assim que o legislativo, por exemplo, ele tem, os parlamentares têm, e o poder legislativo tem a função de legislar e de fiscalizar. E a função de fiscalizar, Ana Paula, é uma função muito negligenciada, né, em detrimento de legislar. As pessoas acham que é só ir lá e fazer lei. Mas não. Justamente quando a gente pensa num governo que comete essas atrocidades, comete, né, posso falar que crimes de lesa pátria, de omissões, né, e aqui no caso com o meio ambiente, é importante a fiscalização. Eu acho, então, que respondendo também o Maxwell, do Piratininga, que mandou a pergunta via Instagram, que essa é uma questão que eu sei que já está fazendo, não sei o que você acha disso. Eu estive lá com você, nós fizemos isso institucionalmente, mas eu acho que é uma função importantíssima em se tratando de parlamentar. A gente, assim, né, são várias formas de fiscalizar. Nós fizemos audiências públicas, inclusive eu protocolei requerimentos para que pudesse acontecer audiências públicas, onde a gente convida, né, os representantes das secretarias, todas as partes envolvidas no assunto. Fizemos as visitas técnicas, tanto em Brumadinho quanto na Serra da Piedade. Eu tive recentemente, há uns 15, 20 dias atrás, uma reunião com o Germano, que é o ex-secretário de Meio Ambiente, que ainda está secretário, né, pediu demissão, mas ele permanece secretário, conversando com ele sobre questões que perpassam aí a Serra da Piedade, porque nós recebemos uma denúncia que, em pleno esse período de pandemia, aumentou o volume dos caminhões com a retirada de minério na Serra. Né? Nesse momento, está todo mundo de isolamento social, olha aí a fala do ministro, né? Está
todo mundo nas suas casas, não tem ninguém indo lá visitar a Serra da Piedade, não tem ninguém indo lá rezar, né? Mas os caminhões de minério andam saindo de lá. Então, né, fizemos aí o pedido para aumentar a fiscalização, e a gente vai monitorando dessa forma, sabe? A fiscalização, tem inclusive aqui alguém que me perguntou, nos perguntou, Pablo, alguém de Sabará, não estou achando a pergunta aqui, porque está muito depressa, fez uma pergunta sobre como nós estamos fiscalizando as questões de Sabará. É assim, com denúncia, e à medida que vai chegando para a gente, o nosso conhecimento, na Assembleia, né, através dos nossos canais institucionais, telefone, como você vem fazendo e-mail. essa extração de minério aqui na região, né, de Leste e de Sabará? Pois é, à medida que isso vai chegando para a gente os registros, seja através dos veículos institucionais, né, e-mail, telefone, também das nossas redes sociais, a gente aciona os responsáveis e fiscaliza, né? A gente tem a ação de fiscalizar, de ir em loco, inclusive, e de pedir ao setor público aí as medidas possíveis, né? Acionando, inclusive, o Estado, acionando o Ministério Público, enfim, garantindo aí o atendimento. Né? Ô, Pablo, me dá licença aqui, deixa eu saudar aqui pessoas muito queridas que estão aqui conosco hoje, nossa porta-voz, Adriane de Miranda, um forte abraço, está falando aqui do trabalho, Adriane, que é inclusive uma colaboradora do nosso mandato, nos ajudou a pensar diversos projetos de leis que têm a ver com a questão socioambiental, queria até citar alguns aqui, Pablo, tem diversos projetos que estão tramitando na Assembleia, projetos que passam desde aproveitamento de água de chuva, com instalação, obrigatoriedade do setor público de instalar energia solar nos prédios, asfaltos ecológicos, passando também pela preservação de mananciais, né? De águas, de estímulo às práticas de métodos sustentáveis nas obras públicas, né, reaproveitamento, inclusive, de produtos para fazer asfalto ecológico. A gente tem vários projetos nessa linha, todos eles com vistas aí à sustentabilidade. Tem uma outra pergunta aqui, Paulo, se quiser me interromper, fica à vontade, acho que estou falando demais, né, gente? Desculpa. Se quiserem mandar a pergunta aí, mas eu vi uma outra pergunta aqui interessante. Eu acho, já vou adiantar aqui que eu acho que essa live vai terminar, Ana, com um gosto de quero mais, porque assim... Não, peraí, vamos terminar aqui, ó. Renan, Pablo, Ana, eu vou te perguntar, tá, Pablo? Como lidar com o meio ambiente no ramo da política estadual contra um governo federal que não é tão a favor do tema? E até o próprio Ministério, né? Deixa eu aproveitar aqui e emendar do Gabriel. Gabriel Dias, ele pergunta assim, qual o papel do Legislativo no enfrentamento às chuvas? Todos os anos atinge milhares de famílias, tanto em BH quanto no estado de Minas Gerais. Gabriel, e esse ano não foi um ano fácil, né? Esse ano a chuva realmente, ela pegou Minas Gerais de uma forma que não acontecia há anos, e a gente ficou bastante prejudicado. O papel do Legislativo é cobrar, exigir que, no caso, né, Legislativo Municipal, exigir que a Prefeitura execute as políticas que estão desenhadas, que estão delimitadas, aplique o recurso e sane aqueles problemas. Né? Então, a gente tem, historicamente, algumas regiões aqui em Belo Horizonte que a gente tem problemas graves, como é o caso da Tereza Cristina, né? Porque a Tereza Cristina, esse problema que afeta muito aí, ele não é um problema que está localizado na Tereza Cristina, ele vem lá de cima, né? Vem para lá do Barreiro, vem de Contagem. Então, precisa ser resolvida aquela obra, que é uma obra federal, federal ou estadual? Federal, né? É uma obra federal que ela precisa, na verdade, ser tratada, ser resolvida para diminuir esse impacto aqui. Então, nós, enquanto legisladores, tanto municipais quanto estaduais, temos que cobrar que os governos se comuniquem e resolvam esses problemas. Né? Em BH, a gente tem um outro problema seríssimo, que é lá na Viralinho, lá em Venda Nova. Né? Constantemente, a gente tem tido problemas lá, até mortes. Né? Então, como faz? Vereadores fiscalizam o governo municipal, exigem o cumprimento do plano de ação do município, né? A aplicação dos recursos de saneamento para fazer obras que tenham a questão das águas, né? Então, esse é o nosso papel. Ana, queria saudar o Renan, que fez essa pergunta. Acho que nós respondemos, né, quando nós falamos
lá dos ministros de todos esses retrocessos e como que a gente enfrenta. Renan, a gente enfrenta com esses valores, né, primeira coisa que a gente precisa ter a consciência desses princípios, de qual lado que nós estamos, o que nós defendemos, e eu acho que seja em nível estadual, como ele falou de como fazer esse enfrentamento, também em nível municipal, nós podemos mudar através assim, de nova forma de vida, né? Não é só maneira de fazer, mas são novas formas, até novo modo de ser. E aí o José Júnior, emendando, né, também nos perguntou, Ana. Abraço, grande amigo José Júnior. Ele falou de como vocês falassem sobre a necessidade de mudança de práticas e valores em virtude dessas mudanças que estamos passando e como nas nossas comunidades já podemos repensar isso, né? Eu acredito, né, José Júnior, acho que você que é também uma referência aqui, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, inclusive, né, eles substituíram os Objetivos do Milênio, que foi até 2015, e agora os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável vêm até 2030, e nós temos que nos pautar também por eles, né, inclusive na questão coisas que, uma perspectiva ambiental, uma nova forma de agricultura, né, valorizar a agricultura familiar. Nós podemos ter essas práticas aqui na cidade, nova forma de lidar com a mobilidade urbana. E aí eu queria emendar, Ana, saudar o Fernando, que perguntou sobre ciclovia, né? Fernando, Belo Horizonte, lembro, ela tem 0,4% do transporte, né? E o transporte ele é feito para quê? Para carga, mas também para as pessoas irem para a escola, para as pessoas poderem se divertir, para as pessoas poderem ir ao médico. A mobilidade urbana é por vários motivos, mas nós devemos pensar em novos modais, né? E aqui, no sentido, com a questão das bicicletas, Belo Horizonte tem 0,4% de transporte por meio de bicicleta. Eu acredito que Belo Horizonte pode muito mais. Né? Nós podemos aumentar aí essa porcentagem, que hoje é de 0,4%, a gente pode colocar, né, uma meta, trabalhar para ampliar isso, embora a topografia talvez não ajude tanto nesse transporte, mas nós podemos sim, eu acho que devemos ter novas práticas, né? Então, no sentido da bicicleta, a gente pode, mas e assim mudar alguns hábitos, né, de ser. O Gabriel Dias, também um grande amigo, Gabriel perguntou das chuvas, né, e dessa fiscalização. E aí, Ana, eu não poderia deixar de citar aqui as chuvas de janeiro e fevereiro desse ano, aqui na Tereza Cristina, aqui onde eu moro, aqui perto, bairro Betânia, Palmeiras, que foi, assim, tragicamente assolado. Inclusive, você esteve lá comigo, né, com o Padre Luiz, que naquele dia nós estávamos vivendo aqui a festa da paróquia de São Sebastião. São Sebastião. O Padre Luiz foi o primeiro que deixou de fazer a festa, a barraquinha, para poder estar no meio das pessoas. E acho que esse é um valor nosso. E assim, ali a gente viu as coisas indo embora das pessoas, os sofás indo embora, cama, mantimento. E isso não foi só naquele dia, isso voltou nos outros dias. E nós estivemos lá presentes sempre, fazendo também algumas iniciativas. E eu acho que assim, é uma representação fatídica, triste. Até hoje estou em contato com várias famílias que claramente não conseguiram recuperar tudo, né? Porque uma tragédia, são traumas, que não foi o primeiro, desde 2008 já havia tido uma grande chuva. Mas por que isso? Por que essas chuvas? Porque a cidade que não se preparou com isso que nós estamos falando, né? Da sustentabilidade, não pensou o crescimento que havia, mas também não pensou nessa preservação. E aqui a gente vê que lidar com o meio ambiente é lidar com pessoas, né? É pensar também pensando nos objetivos do desenvolvimento sustentável, que é a erradicação da pobreza, pensar na promoção, na preservação das vidas. Tudo isso, gente, está muito interligado, e esse é um valor para a gente, essa é uma coisa que a gente quer defender, e através de costumes, mas também de princípios, inclusive na gestão pública. A gestão, ela tem que pensar, e nós não vamos poder ser agora como antes, né?
As cidades agora ela tem que se reinventar e não pode deixar de levar em consideração, né, seja aí na construção civil, na mobilidade urbana, mas na construção, na preservação dos rios, dos leitos, não só na pavimentação, né? A gente pavimenta tudo, deixa o solo impermeabilizado e aí acontece isso. Então, quando o Gabriel pergunta das chuvas, eu não posso deixar de lembrar de cada família dessa, Ana, que eu tenho aqui os rostos, né, nomes, e que eu sei que você também viu, teve presente lá com elas, e assim, e reforçar, né, isso, a gente defende essas vidas, que, como nós falamos no início, está tudo em equilíbrio, tudo, como também falo, não só nós que estamos falando, o Papa Francisco fala, né, da ecologia integral. Esse, para a gente, são valores, assim, primordiais. Pablo, e aí eu quero aproveitar aqui para fazer uma emenda antes de responder ao José Júnior, meu querido José Júnior, que na verdade, te dar os parabéns, né, pela aquela iniciativa da sua participação junto à Paróquia São Sebastião, que foi uma participação extremamente importante, decisiva, né, uma capacidade que essa comunidade, que você teve de ir até as famílias, de estender as mãos, de procurar entender o que era importante, o que era necessário naquele momento. Né? Eu fui lá com você, vendo aquelas placas de asfalto, né? Uma cena horrorosa, parecia ser uma cena de guerra, mas enfim. Dali, vocês começaram uma grande ação social, né, acolheram aí a Cruz Vermelha na comunidade, que acabou fazendo um atendimento ao estado de Minas Gerais, né? Saiu aí da questão territorial de você se expandindo para o estado inteiro, e eu vi que você ficou dias e noites dedicados, né, extremamente entregue a isso, e foi uma demonstração muito grande de solidariedade, e você dá de parabéns à comunidade também. Aproveitar aqui o José Júnior e dizer o seguinte: o José Júnior, gente, é uma pessoa muito querida, muito especial para mim. Quando eu assumi a Secretaria de Participação Popular aqui do município de Belo Horizonte, na gestão do Camil, a secretaria que faz a integração das pessoas com a cidade, né, dos movimentos populares com a cidade, o José Júnior foi a pessoa que foi lá me falar um pouquinho de políticas públicas, me falar um pouquinho dessa integração, me falar da importância buscar instrumentos para fortalecer a participação da juventude, e sou muito grata, viu, José, pela sua fala e pela sua participação conosco no Mentor da Cultura, no mandato estadual. Mas, Zé Júnior, tem uma coisa que a gente tem que pensar e refletir muito. Nem todo mundo está aproveitando, entre aspas, né, está pegando esse momento da pandemia e fazendo uma profunda reflexão. Nós corremos o risco de quando as nossas vidas forem se reorganizando e a gente for voltando a um novo modo de vida, a gente corre o risco das pessoas não terem aprendido nada. Porque as pessoas, muitas não estão refletindo. Né? Elas estão muito preocupadas assim, nossa, eu não estou podendo sair, eu não estou podendo ir no bar, eu não estou podendo comprar uma roupa, eu não estou podendo passear no shopping, mas elas não estão pensando, fazendo ainda uma grande profunda análise, o que elas vão mudar, quando elas podem deixar de ser menos consumistas. Se as pessoas fizerem uma análise, uma conta na ponta da caneta, gastou-se muito menos nesses mais de 70 dias de isolamento social do que se gastaria numa vida comum. Né? Então, será que não está na hora da gente voltar agora um pouquinho, olhar para dentro desse momento e pensar assim, bom, o que eu posso ser diferente? Né? Eu posso, dentro da minha própria casa, começar um processo de coleta seletiva? Eu posso começar a organizar o meu lixo? Eu posso começar a preparar aquele resíduo sólido que vai ser aproveitado pelo catador de materiais reciclados? Será que eu já posso deixar aqui preparado? Tudo bem, a cidade não tem um processo de coleta seletiva eficiente, né? Mas nós já podemos, no processo de educação dos nossos filhos, já ir organizando isso com eles, porque isso é um processo de educação, gente. Isso não vai ser uma transformação. Não é assim, amanhã nós viramos todos seres sustentáveis, todo mundo aprendeu a comer comida natural, a comer produtos naturais, né? A trabalhar plantar coisas em apartamento, né? Isso tudo é um aprendizado. É um aprendizado. Eu espero que
pelo menos assim, nós que estamos batendo esse papo aqui, que a gente possa, a partir de amanhã, começar a ter outras atitudes, né? Mas se a gente não refletir, nós vamos ter não, viu? A Eu sociedade vai acredito, continuar no mesmo jeito. Ana, eu acredito e tenho certeza que teremos, né? Assim como nesse tempo de pandemia nós temos aprendido tantas coisas, né? Na tecnologia, o quanto que nós avançamos nessa questão é algo que a gente pode também nos debruçar para falar, mas com certeza nas questões da preservação, do cuidado com a nossa casa comum, nós podemos aprender dentro, né, da nossa comunidade, do nosso dia a dia, né? Quem dera também as escolas poderem a ensinar mais ainda as crianças nesse cuidado, mas são práticas que a gente começa também dentro de casa, né? Com o nosso próprio transporte coletivo. Olha, tem um dado, Ana, que Belo Horizonte, daqui 2 anos, vai ter mais carros do que a população. Parece algo assim, assustador, estranho, mas é verdade. Hoje nós já estamos quase passando o número de carros por população. Então, nós podemos utilizar carona, podemos utilizar novas formas, né? Transporte coletivo. Claro que nós devemos dar mais qualidade no transporte coletivo e as pessoas terem segurança que elas vão chegar no horário, as pessoas terem segurança que elas não vão estar igual sardinha. Mas, assim, é importantíssimo essas novas práticas, né? Aqui no caso também de poder bicicleta, caminhar quando a gente pode, inclusive uma vida mais saudável. E isso que você estava falando, né, Ana, da coleta seletiva, a busca do lixo zero. Eu acho que nós podemos pensar aqui na nossa cidade em energias renováveis, mas também em projetos que visam a redução do lixo, né, o aproveitamento também do lixo, da reciclagem. Acho que a gente pode muito. E aí, José, acho que com essas novas práticas, assim, na nossa vida comunitária mesmo, né? Eu ontem, conversando, eu acho que falei com vocês, o padre falou, olha, que no meu prédio nós estamos falando, eu falei, olha, vamos colocar aqui uma lata para cada coisa, o lixo orgânico, o papel. E eu acho que a gente pode começar a fazer isso em casa, né? Nós temos que aprender essas coisas. Nós, os seres humanos, temos uma capacidade imensa de aprendizagem e a gente tem que olhar isso e não deixar de lutar, né, Ana? E aí, como deputada, né, também no âmbito municipal, de fiscalizar, de exercer a coisa pública, né? Então, primeiro na vida particular, mas também na vida pública, com diálogo, fazer isso. Pablo, está encerrando o nosso tempo aqui, mas eu queria citar aqui, Carlos Pinheiro está falando aqui que o tema da PJ Minas é a questão do meio ambiente, né? Então, algo importante aí para vocês poderem discutir. Quero saudar aqui o pessoal do Chapada do Norte, que está aqui participando. Obrigada. Esse município eu faço questão de tão logo passe a pandemia conhecer. Obrigada pela presença. Quero aqui cumprimentar o Vitor, cumprimentar a Kênia, que está trazendo aqui uma série de informações. Tem aqui, Pablo, que bonitinho. Conheço o Pablo desde pequeno, sempre muito engajado nesses temas importantes, fechado com o Pablo. Bonitinho, Pablo, você tem uma responsabilidade muito grande de nos representar na Câmara Municipal. A Bia diz aqui, ó, e pelo que eu vi no site do Pablo, ele não trabalha com o engajamento político de hoje, sempre esteve nessa militância. E é assim mesmo, gente, eu conheço o Pablo já há décadas, né, e é sempre esse rapaz comprometido, consciente da participação política, da participação popular, da justiça social. Eu, Pablo, fiquei muito feliz de ter sido convidada para estar aqui com você, inaugurando esse seu trabalho de debate. Espero poder voltar mais vezes, tá? Muito obrigada a cada uma e a cada um que participou. Espero vocês participando comigo do mandato, viu, gente? O mandato é participativo e que é de cada um de vocês. Ana, Me segue aí nas redes sociais, viu? 1 minuto para a gente encerrar. Então, acho essa é uma questão para a gente assim, primordial da participação. Então, obrigado a todo mundo que está aqui, né? A gente é o principal valor nosso da coletividade, né? Para a Ana, para mim também, dessa participação. Ana, eu queria agradecer por estar inaugurando. Isso não é o último, é só o primeiro. E eu espero, assim, termina com um gosto de quero mais, que a gente possa voltar para continuar conversando. Ficou muita coisa para conversar e a gente vai continuar assim. Agradeço todo mundo e pedir também para que as pessoas possam seguir nas redes, né? Aqueles que me seguem, seguir a Ana, também poderem, quem está lá quem segue a Ana, poder me seguir. E a gente continuar assim, conversando, dialogando. As perguntas que nós não conseguimos responder
a gente manda no particular e a gente vai continuar dialogando. Vai Isso pra gente é acabar. muito importante. Ana, um beijo, assim, um abraço muito Outro, grande Pablo. e vamos continuar aqui Obrigada, nesse viu? trabalho. Um abraço grande, viu? Tchau, gente. Até Obrigado. mais. Obrigada, gente. Até Até mais. Até a mais. próxima.